Muito bom. Boa noite, pessoal. Eu sou o diretor Eldo e do Colégio Bom Retiro, e hoje nós estamos aqui nessa live com o pessoal para conversar um pouquinho com vocês sobre como vai se dar esse início de ano letivo, os primeiros momentos em que vamos começar, né, o nosso processo de ano, que não está sendo fácil, né? A gente vem de um ano complicado, a gente está vindo de um ano onde não foi fácil para professores, não foi fácil para nós, direção, não foi fácil, principalmente para os alunos, para vocês pais, não foi fácil para ninguém, né? Infelizmente, nós continuamos com o mesmo processo, né? Não é, não é uma coisa que a gente vislumbra um final tão cedo. A gente sabe que temos vacina, a gente sabe de todo o que está sendo trabalhado pelo governo, né, municipal, estadual, federal, para tentar reduzir o contágio, para melhorar o andamento, né? Mas, infelizmente, nós ainda enfrentamos essa pandemia e sem data marcada para o fim. Mesmo assim, então, nós estamos lutando, estamos batalhando, estamos trabalhando para tentar levar o melhor possível para o nosso aluno, tá? Para você, aluno, para que não haja uma perda muito grande dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar o ano. Eu vejo que está entrando bastante gente, já está com 88 pessoas visualizando, acredito que vai aumentar. Essa live depois eu vou baixar, vou colocar no YouTube, vou postar o vídeo dela, o link dela no YouTube. Quem não conseguir assistir agora vai poder assistir depois, a partir do nosso canal, que vai ficar tanto no Face quanto no blog. Tá? Então, vamos começar com a apresentação da equipe. Tá? Eu sou o diretor Eldo, como eu já disse, eu sou responsável pela escola nesse momento. Nós temos aqui do nosso lado o vice-diretor da manhã, o Paulo, ele vai falar com vocês daqui a pouco. A vice do noturno, a prof. Elisângela, também vai falar daqui a pouco. Temos a supervisora do turno da manhã, a Lucilei, né? Nossa super, também está aí para ajudar a gente. A professora Fernanda, que é orientadora do turno da tarde, e, né, assim como a prof. Lucilei, que assume bem mais do que só o turno da manhã, ela assume um pouco mais. Agora, no momento, ela está em aula síncrona com os alunos do noturno, né? O professor Paulo, ele também é supervisor do turno da tarde, do turno da noite, então a gente se vira nos 30, né? Temos o vice-diretor Alan, que também está em aula síncrona nesse momento, com o turno da noite, então eles não estão comparecendo aqui, podem aparecer, né? Se eles aparecerem aí em algum momento, eles se apresentam melhor para vocês, tá? Então, vamos lá para os primeiros recados. Falar sobre o calendário, tá? Então, o calendário foi já homologado, já foi passado para os professores. Nós temos, infelizmente, a aula ainda ela vai permanecer remota durante um bom tempo, tá? Não tem, como vamos dizer, um prazo para isso mudar. E o nosso calendário, então, ele já está pronto. Eu vou postar ele no blog e também no Facebook, tá, do colégio, para que todos possam acompanhar, certo? A gente segue um calendário muito parecido com o calendário do município, até por questões de transporte, caso volte ao ensino presencial, né? E até por questão de a gente sabe que nós temos alunos que têm família, uma família trabalha e estuda no município, então, para poder coincidir feriados e as férias. Como eu disse, o ensino remoto, ele continua, tá? E não tem um prazo para terminar.
vai continuar por um bom tempo, mesmo depois que a pandemia acabar, há uma tendência muito grande do ensino híbrido continuar. Ensino híbrido não significa ensino à distância, tá, pessoal? Então, eu quero deixar bem claro para pais e alunos que não vai se substituir o ensino presencial pelo ensino remoto, pelo ensino à distância. O ensino presencial volta com força assim que tivermos a vacina, assim que for aberta, assim que for possível, que permitirem que a gente volte, nós vamos voltar. O ano passado, nós fomos a primeira escola do estado a voltar dentro do município. Tá? A gente lutou bastante pelo ensino presencial, porque a gente acha muito importante o aluno estar na escola, respeitando todas as normas, respeitando todo o processo de distanciamento, tá? E assim que for possível, vamos voltar sim, vamos fazer o possível para voltar. Mas o ensino remoto, o ensino híbrido, ele é uma tendência. Por isso, a plataforma que a gente utiliza hoje, que é utilizada em todo o estado do Rio Grande do Sul, que é o Google Classroom, ela veio para ficar, tá? Não é uma plataforma que tenha uma tendência a sair. Mesmo depois que a pandemia acabar, ela vai continuar. Então, o uso dela é importante. Hoje, só existe uma plataforma oficial de ensino dentro do governo do estado do Rio Grande do Sul, que é o Google Classroom. Tá? Então, WhatsApp, e-mail, grupos de Facebook, etc., não são uma plataforma oficial. Então, se a turma resolve fazer o seu grupo de WhatsApp, é uma responsabilidade da turma, a escola não tem gerência sobre isso, tá? Então, essa é uma primeira coisa que eu quero deixar bem claro. A escola não cria grupos de WhatsApp de turma, tá? Se algum professor, por um acaso, achar em contato com os alunos que fica melhor, é a responsabilidade do professor, não faz parte, tá, da responsabilidade da escola, tá? Porque o Estado não autoriza isso, certo? A única forma de enviar aula oficial é o Google Classroom, tá? Então, a gente vai estar na escola, nós estamos na escola atendendo mesmo em bandeira preta, tá? Então, isso vamos deixar bem informado, não importa a bandeira, a escola está aberta, tá? Das 9 às 15, das 9 da manhã às 3 da tarde, e a gente fica direto lá, sem fechar o meio-dia. Claro que estamos ali em rodízio, tá? Porque é uma determinação que vem direto do governo do estado. Então, tem dias que estou eu, tem dias que está a Luz, tem dias que está o Paulo, outro dia a Lisângela, o Alan, e assim a gente vai, né, fazendo o rodízio. A mesma coisa com funcionários. Por isso que às vezes o pessoal liga, o pessoal tenta entrar em contato e nós não conseguimos, né, atender todo mundo. O atendimento presencial a gente pede para evitar o máximo possível, tá? Para o pessoal vir o mínimo possível na escola. Se precisar, obviamente, estamos abertos, venham na escola, vamos conversar. Máscara, tem álcool gel na escola, tem tudo. Tá? Então, o atendimento presencial ele acontece de segunda a sexta, das 9 da manhã às 15 da tarde, tá? Às 3 horas da tarde, sem fechar o meio-dia, e estamos em rodízio. É muito importante, e eu vou voltar a esse assunto, antes de eu passar a palavra para os vices, é muito importante o uso do Google Classroom. Tá? Os pais que estiverem tendo dificuldade em verificar como seus filhos estão utilizando o Google Classroom, se vocês não conseguirem, tá? Procurem a escola, entrem em contato no WhatsApp, tá? No meu WhatsApp pessoal, a gente conversa com vocês, ok? Liguem para a escola, venham na escola, vamos conversar. Tem a internet patrocinada a partir do aplicativo Escola RS. Se tiverem com dificuldade em acessar o aplicativo Escola RS, também entrem em contato com a escola, venham conversar com a gente, nós estamos ali atendendo nesse período. O meu WhatsApp está no blog, está no Face, eu respondo, tá? Às vezes de noite, sem horário, o WhatsApp da Profilis, do professor Paulo, também a gente sabe? A gente está muito aberto para atender vocês, mas precisa que vocês acessem o Google Classroom e os pais têm que ficar de olho nos filhos, certo? O ano passado, muita gente acabou deixando tudo para o final do ano, isso não pode acontecer esse ano, tá? O processo de aprendizagem, ele é construído gradativamente, dia a dia, ok? Então, nós precisamos que vocês acompanhem todos os dias. O aluno, ele está em aula no turno da manhã, das 7h30 ao meio-dia e 20.
Tá? Então, nesse horário, é o horário em que ele tem que pegar o seu computador, pegar o seu celular, acessar o Google Classroom e verificar as suas aulas. Tá? É nesse momento que ele tem que fazer isso. Se ele for trabalhar de manhã, ele precisa necessariamente trocar de turno, e aí o professor Paulo vai falar depois como vai funcionar isso. As aulas síncronas são extremamente importantes, a Prof. Lisângela vai falar sobre isso também, mas assim, precisa que vocês compareçam. Nós estamos fazendo de tudo, os nossos professores estão se dedicando muito, tá? Trabalhando com afinco para bolar novas formas de levar o conteúdo para vocês. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que para todo mundo é complicado, mas nós estamos aí exatamente tentando levar para vocês o melhor possível. E a gente precisa que vocês se esforcem, tanto o aluno e o pai. Tá? Então, o pai, nesse momento, vocês são muito importantes, pais. Sem vocês, nada vai acontecer. Nós sabemos que eles são alunos de ensino médio, 15, 16, 17, 18, 19 anos, mas se vocês não ficarem em cima, não vai acontecer. Tá? Então, a gente vai falar sobre o processo de busca ativa e esse ano nós vamos ser muito chato com isso. A gente vai ficar em cima dos pais, em cima dos alunos, para que aconteça realmente a aprendizagem. E assim que voltar às aulas, assim que a gente tiver permissão de voltar às aulas, então nós vamos realmente fazer essa aula presencial acontecer. E a gente vai contar com vocês, tanto para fazer os filhos virem para a escola, e vocês, alunos, virem para a escola, tá? Quanto para manter todo aquele protocolo de distanciamento com máscara e tudo mais. Tá? Então, de novo, o meu Face está aberto, o meu número pessoal de Facebook está aberto. Se vocês tiverem dúvidas, não se preocupem em ligar, em mandar mensagem, eu atendo. Tá? Às vezes eu posso demorar um pouco, porque também né, é uma demanda muito grande, mas a gente está sempre atendendo, sempre fazendo o possível. Ok? Então, eu vou passar a palavra agora para o senhor Paulo. Senhor Paulo, por favor. Então, uma boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo. Nós vamos falar inicialmente sobre a avaliação. Tá? Então, o nosso sistema de avaliação ele funciona da seguinte maneira: tudo que o aluno faz, cada atividade avaliativa, cada trabalho, cada prova que o aluno faz, ele tem peso 10. Então, o aluno pode tirar 0, 1, 1,5, 2, 2,5, chegando até 10 pontos. É feita uma média, né, depois de todas essas avaliações. Então, se ele fizer 5 atividades, valendo 10, né, soma essas atividades, divide por 5, e ele vai obter a média, né, do semestre, no caso, por enquanto está dividido em semestres. Todas as avaliações no momento são feitas pelo Google Classroom, são todas feitas pelo Google Sala de Aula, né, como disse o professor Eldo, nada é feito pelo WhatsApp ou enviado por e-mail, que não seja, né, o e-mail oficial do próprio Google Classroom e assim por diante. Tudo é feito por lá. Com exceção de alguns alunos especiais, nós temos alguns alunos de inclusão que recebem atividades diferenciadas, tá? Mas, em geral, a grande maioria dos nossos alunos recebem a atividade por lá. Eu tenho recebido diariamente, hoje, por exemplo, umas 5 pessoas me pediram para que houvesse uma outra maneira, né, de repente, do próprio WhatsApp ou algo do tipo. Tá? Por enquanto, como o Eldo já falou, eu só vou frisar, né, só vou reforçar, tá? Nós estamos autorizados a fazer essas avaliações todas pelo Google Classroom. Quanto à troca de turno e turma, nós não estamos trocando ninguém de turma. Eu já recebi também diversos pedidos de, o meu amigo, o meu namorado, né, minha irmã está em outra turma. Tá? Por enquanto, primeiro, não tem aula presencial, então não faz sentido nem trocar de turma, porque o pessoal está tudo em casa. Né? Tá? E não estamos trocando e não pretendemos trocar ninguém de turma nos próximos dias. Troca de turno. A pessoa está matriculada à tarde, hoje aconteceu isso, por exemplo, e ela começou a trabalhar, né, à tarde. Ela arrumou um trabalho, um estágio à tarde. Então, procura a escola, me manda um comprovante, leva ou me envia, enfim, um comprovante de trabalho com esse horário, timbrado, bonitinho, assinado com o CNPJ da empresa, e nós vamos providenciar uma troca de turno. Se o aluno estuda à tarde, provavelmente vai à noite. Por quê? Porque as nossas vagas de manhã estão todas preenchidas. Nós estamos com as turmas da manhã, a princípio, lotadas. Tá? Acontecem casos esporádicos, ele vai trabalhar à tarde uma parte da noite. Aí nós vamos conversar, nós vamos olhar a possibilidade, tá? Se for o segundo ano, o terceiro ano, se é o primeiro, tá? E analisar a situação. Então, tudo é analisado.
Então não vai chegar assim, eu estou trabalhando, então eu vou trocar de turno. Nós vamos analisar a possibilidade. E infelizmente, né, já tivemos alunos que tiveram que trocar de escola, porque eles começavam no meio da manhã e até o início da noite estudando, não conseguiam contemplar um dos turnos da escola, né, e optaram por, já eram maiores de idade, por ir para um EJA, por exemplo. Então, a princípio é isso. Sobre merenda e cestas básicas, no momento ainda não recebemos uma quantidade de merenda suficiente para montar as cestas básicas. A gente vai pedir a toda a família que for carente, estiver passando, né, e várias pessoas estão passando por dificuldade nesse momento, por causa da pandemia, de não poder ir trabalhar, muita gente, que entre em contato com a escola, relate a sua dificuldade, e assim que as cestas forem montadas, nós vamos começar a entrar em contato com esse pessoal para a distribuição das cestas, para que busquem as cestas na escola. Então, no momento, ainda não recebemos uma data. Mas, né, estão passando por dificuldade, não tenham vergonha, falem conosco, não vai ser divulgado o nome de ninguém, não vai ser exposto o nome de ninguém. Fale conosco, nós vamos agendar, né, sem aglomeração, dia e horário para ir na escola buscar, assim que a gente tiver isso. Eu acho que era isso, não sei se o professor Heldo quer acrescentar algo mais. Não, eu acho que era isso mesmo, tá? Então, pessoal, né, a família que o ano passado pegou cestas básicas e tiver interesse esse ano em pegar, como o professor Paulo disse, vocês entrem em contato com a escola, deixem um nome, a gente vai fazer uma lista, e assim que tivermos, a gente receber, né, mais informações sobre isso, a gente vai entrar em contato com vocês, ok? Então, eu vou passar agora para a prof. Elisângela, que vai falar um pouquinho com vocês. Boa noite. Eu sou Elisângela, vice-diretora do Noturno. Essas ter uma sexta e depois, pelo menos, foi assim. Liz, eu acho que está trancando o teu. Acho que travou. Para mais alguém, ela travou? Ela caiu. Voltou. Vocês estão conseguindo me. Voltei? Tá Então, dando eu uma estava cortadinha. Tá, daí tu me avisa, porque para mim tá tudo normal, tá? Agora parece que normalizou, Liz. Agora normalizou, pode. Sobre a busca ativa, tá? Que foi feita em 2023. E, tá? Acho que continua cortando. Pelo seguinte, o aluno que deixa de realizar algumas atividades, né? 3, 4, 5 atividades. Ele some por um tempinho, ele entra em busca ativa. Tá? Quem já é do estado, de uma escola do estado, já sabe como funciona. O município, quem vem das escolas do município dos primeiros anos não vai saber exatamente como funciona. O importante não é saber como funciona a busca ativa. O importante Eu acho que a prof. Elisângela está travando de novo. Entre o Face, com um problema hoje, a gente quase não conseguiu fazer essa live, né? Porque ele caiu antes e estava dando um problema, mas vamos lá. Conseguiu voltar, Alice? eu não. Para mim tá tudo normal, assim, não acontece Né? nada aqui. Tu conseguiu ouvir alguma. Vocês conseguiram ouvir alguma coisa sobre busca ativa ou. A gente começa ouvindo, aí depois começa ouvindo Tá, e aí ela vai e tranca. tá. Então vamos lá, vou tentar de novo. Senão tu fala, tá? Porque. Isso, vamos tentar essa onda aí hoje. Vou tentar a última vez. Então, assim, a busca ativa, eu estava colocando que quem vem de escolas do estado vai saber do que se trata. Quem vem de escolas do município, não, tá? Porque o município não trabalha com essa expressão de busca ativa, tá? Dos primeiros anos. Mas, enfim, não importa saber o que é a busca ativa. O que importa é a realização das atividades. O processo de aprendizagem ele é contínuo.
Não adianta a gente ficar esperando, porque em maio volta, em junho volta, em julho volta. E aí o aluno vai fazendo o quê? Esperando o tempo, deixando não voltam. Travou de novo, Liz. Né? Até agora estava indo bem. Voltou? Voltou, A vai. internet aqui tá normal, olhei, tá tudo bem. Então, Não é o Face mesmo. não podemos deixar atividades acumulando voltarem a atividades. Travou de novo, Liz. Deixa que eu termino, então. Acho que ela já conseguiu colocar basicamente tudo o que precisava, né? Mas, então, assim, como a Vici estava falando, o processo de aprendizagem, ele é contínuo, ele não para. Ele tem que ser feito diariamente. O que significa que o aluno que para a atividade agora e depois ele vai querer recuperar porque vai voltar depois, não vai conseguir, não vai resolver. Por isso que a gente faz a busca ativa, por isso que a gente vai começar agora em abril, a partir de semana que vem já, tá? Ir atrás de vocês, ir atrás do aluno e atrás dos pais. Sim, dos pais. Por quê? Porque a gente precisa da participação dos pais. Às vezes o cara é de maior, que nós estamos falando de ensino médio, terceiro ano, então às vezes o aluno é de maior, e mesmo assim nós vamos ligar para o pai, para a mãe, para pedir, e aí, cadê, né? E isso não é apenas nas aulas assíncronas. Então, vamos colocar essa terminologia que a gente ia falar aqui. Assíncrona, tá? E síncrona. São duas coisas diferentes, são dois tipos de aula, ok? A aula assíncrona é aquela em que o professor, ele pega a atividade e lança lá no Google Classroom. E o aluno, então, ele acessa e faz a sua atividade no seu tempo, tá? O ideal é que ele faça ali no seu turno, de manhã, de tarde, de noite, de noite, ok? Mas ele pode fazer em outro período. E a aula síncrona, ela acontece com o professor ali, ao vivo, tá? Então, essas aulas síncronas são extremamente importantes. Eu acredito que são a parte mais importante de todo o processo. Ok? A gente pede que os professores façam aulas que durem em torno de meia hora, 40 minutos, tá? Podendo chegar a uma hora, mas não necessariamente, ok? Mas é o momento mais importante de contato entre o professor e o aluno, tá? É nesse momento em que o aluno tira dúvidas presenciais na hora ali, tá? Então, o que a gente pede? E aqui eu vou falar diretamente com o turno da noite, tá, pessoal? O turno da noite, quem é do noturno, olha, por favor, a gente está tendo uma dificuldade muito grande com vocês, certo? Manhã e tarde até está tendo um número razoável de pessoas acessando, mas de noite, gente do céu, tá? A gente deu uma olhada, os professores já começaram a fazer, mas assim, ó, nem 50% da turma acessando, vendo a aula. E desanima o professor. O professor está ali para tentar fazer o melhor de si, ele está usando a sua internet. A gente sabe que vocês também estão usando a internet de vocês, apesar de que vocês podem usar a internet patrocinada do Estado. Basta pegar o celular de vocês, acessarem a Escola RS, acessarem o Google Classroom e verem a partir do Meet lá do aplicativo que vocês veem de graça. Não precisa pagar os dados, vocês não gastam os dados de vocês para terem essa aula. Vocês vão ficar meia hora ali acessando, uma hora, e não vai gastar os dados de vocês. A aula síncrona é o momento mais importante que vocês vão ter, tá? Nesse momento de pandemia. Então, eu peço, por favor, venham. E o mais importante, abram a câmera. Tá? A gente sabe como é que abram a câmera, conversem com os professores, deem um bom dia. Tá? Então, eu vi algumas aulas de alguns professores, onde eu entrei na aula para participar também, né? E alguns alunos com a câmera aberta, conversando, dialogando. Esses alunos vão ter o seu processo de ensino-aprendizagem muito mais completo do que o aluno que fechou a sua câmera e foi dormir. Que a gente sabe que isso pode acontecer. E não é isso que a gente quer que vocês participem, tá? Pensem que aquele momento é o momento em que vocês estão na aula, conversando com os colegas de vocês, tá? Então, assim,
O processo de busca ativa vai começar a partir de abril agora, com bastante afinco. A gente vai ligar para pais, para alunos o tempo todo. Vamos entrar em contato via redes sociais, do jeito que a gente puder. A gente vai mandar sinal de fumaça para ir atrás de vocês, como a gente já fez o ano passado, tá? A gente vai fazer esse ano de novo. Se eu vi que estamos 147 pessoas assistindo a live, acredito que que está sendo bem interessante isso, pretendemos fazer novamente, levar para vocês mais levar para vocês um pouco mais sobre o que está acontecendo na escola, no dia a dia da escola, né? Sempre que for possível, né? Algumas pessoas estão comentando, a gente está vendo ali nos comentários, né? O pessoal falando que gostaram desse contato, tá? A gente sabe que tem alguns probleminhas volta e meia, mas isso é normal, ok? De novo, estamos abertos, né? Estamos aí disponíveis para vocês o tempo todo. E eu acho que, né, mais ou menos é isso. Tá? Teve uma pergunta aqui em cima, num contato, deixa eu achar ela aqui, só um minutinho, que eu quero responder. Aqui. A presença é contabilizada de que forma? Assim que é acessado o portal em cada matéria? Não. A presença funciona assim. O professor tem dois tipos. Tem a aula assíncrona e assíncrona. Na aula assíncrona, o professor vai lançar a sua aula, tá, no dia em que ela aconteceria normalmente. Então, se eu tenho aula na terça, ele vai colocar a aula lá disponível na terça. E ele vai dar um prazo. Tá? Esse prazo, a gente recomenda que seja de uma semana. 7 dias. Então, se eu te der lançar a aula hoje, né, na quinta-feira, semana que vem, você tem até semana que vem para fazer essa atividade. Tá? Na quinta-feira da semana que vem, se você não tiver realizado essa atividade, você recebe o NRA, tá? Não realizou a atividade, certo? Não é falta, porque a falta, os alunos não podem receber falta porque não tem presença. Okay? Você recebe um NRA, não realizou a atividade. A gente pode chamar de falta se quiserem, não tem problema nenhum, a gente vai entender por assim. Tá? Então, alguns professores podem dar um prazo maior para isso, pode dar 15 dias. Pode também, não tem problema. Tá? Mas a gente recomenda 7. Por que 7? Porque, teoricamente, se você tem aula na quinta-feira de manhã, você tem que fazer aquela atividade na quinta-feira de manhã. Tá? Porque nem toda atividade ela é avaliativa. Então, quando é uma atividade avaliativa, um trabalho, alguma coisa assim, o prazo pode ser um pouco maior. Tá? Quando ela não é uma atividade avaliativa, então não tem necessidade desse prazo estendido. Mas aí cabe ao professor decidir o que fica melhor para cada um. Na aula síncrona, aí é diferente. Tá? Por quê? Porque a aula síncrona ela acontece ao vivo, naquele momento. Então, o professor vai entrar na aula e aí ele vai dar a presença. Se o aluno está ali, naquele momento, ele ganha presença. Se não, ele vai ficar com NRA, porque ele não realizou a atividade síncrona. Ele não estava presente no momento da aula. E é por isso que nós falamos, se o pessoal que está pegando trabalho, para trabalhar de tarde, para trabalhar de noite, tem que trocar de turno, porque você tem que participar da aula síncrona, e a aula síncrona acontece somente no turno. O aluno da manhã vai ter aula síncrona de manhã. Eu não posso fazer aula síncrona de noite, se o turno dele é de manhã. E o aluno da noite vai ter aula síncrona à noite. Ele não pode ter aula síncrona pela manhã. Tá? Porque é o turno em que ele está e é o turno em que o professor também está ali disponível para ele. Certo? Então, acho que sobre a presença era isso. Temos outra pergunta aqui. Se caso realizar o envio após o prazo, de novo, se você realizar o envio após o prazo, você não vai ter problemas com relação à nota, ao desempenho, tá? Mas não necessariamente a gente precisa ir lá e retirar isso, porque não vai fazer, você não realizou a atividade no prazo, tá? Então o professor vai aceitar. Tá? A recomendação é que o professor aceite, tá, essa atividade para, né, poder te avaliar, para que o aluno não tenha problemas com relação à avaliação, à nota e ao desempenho dele. Tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Obrigado, Primo Domingos. Tá? Cláudia Anseschi, o prazer é nosso, a gente está sempre à disposição de vocês. Tem mais alguma aqui? Quando o aluno não entende a matéria e chama a professora e a mesma não responde, como fica? Bom,
temos a plataforma do Google Classroom, tá? E os professores devem responder a atividade ali no Google Classroom, certo? Então, o aluno tem várias formas de poder entrar em contato com o professor. Eu posso até postar outros tutoriais, tem tutoriais no YouTube, vários, mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo, professor Paulo, professor Luiz, a gente explica como faz isso. Mas lá tem como postar o comentário aberto, onde todo mundo da turma enxerga, e tem como postar um comentário privado. Então, não quero que todo mundo veja, vou mandar só para o professor. Posta ali. O professor vai responder. O que acontece é o seguinte: se você tem aula na quinta de manhã e você fez uma pergunta, você tem um período por semana, entendam isso, tá? Você tem um período por semana e você mandou esse período na quinta de manhã e você postou a pergunta na quinta-feira de tarde, o professor ele tem aula em todas as disciplinas, ele tem aula todos os dias em várias turmas. Pode ser que ele demore 3 ou 4 dias para ver essa pergunta e ele vai te responder nesse momento. Por isso que a aula síncrona é extremamente importante, porque daí você está ali na hora e você faz a pergunta na hora para o professor. Caso aconteça do professor demorar mais do que uma semana para responder, entre em contato com a gente, que a gente vai conversar com o professor para entender o que aconteceu. Os alunos terão um livro físico ou só digital? Nesse momento de pandemia, só digital, tá? Não tem livros físicos, ok? Até temos uma questão do PNLD, né, que é o Plano Nacional do Livro Didático, ele teve uma alteração, tá? Que pegou todo mundo meio de surpresa esse ano. Não tivemos a escolha do livro didático do ensino médio, que deveria ser esse ano, ele vai vir só o ano que vem, por causa da pandemia. Então, há uma redução de livros, mas quando voltarmos ao presencial, nós temos o livro para o aluno ter e usar em sala de aula, tá? Não necessariamente ele vai ter livro para levar para casa, isso ainda vai ter que ser analisado. Nesse momento, só digital, tá? Vamos ver. Então, de novo aqui, a Maria pergunta sobre o aluno não entender a matéria. De novo, tá, pessoal? A aula síncrona é muito importante. Se continua tendo dificuldade, perguntar ao professor. Se o professor está tendo dificuldade de responder, venha falar com a gente e a gente pode, vejam bem, nós podemos, caso haja uma dificuldade muito grande, sim fazer trazer o aluno para a escola, tá? Mantendo a separação e tal. Um aluno realmente precisa de atendimento presencial, nós vamos fazer isso, se for realmente necessário. Mas lembre, a bandeira preta nos obriga a permanecer meio longe, tá, pessoal? Então, aula presencial, aula síncrona é muito importante para esse momento. De novo, se houve dificuldades e não está sendo respondido lá no Google Classroom, entre em contato com a gente que a gente vai fazer o máximo possível. Aldo, Oi. Eu não sei se tu falou do Escola RS Estudante, que os pais podem acessar, porque eles querem saber sobre faltas dos alunos, enfim. Pode falar, explica um pouquinho sobre ele. Então, assim, existe um aplicativo chamado Escola RS Estudante. Ele pode ser baixado pelo estudante e também pelos pais, e vocês conseguem acompanhar algumas coisas como faltas, que agora o professor, né, que serão, na verdade, NRA, né, se não realizou atividade. E também as notas que os professores vão atribuindo no sistema para os alunos, se conseguem ter um acompanhamento disso. Alguns pais estão perguntando aqui, eu estou acompanhando os comentários, sobre acompanhar as aulas síncronas. Então, eles teriam que logar um outro computador, no seu celular, o Google Sala de Aula, o Google Classroom, e acompanhar por lá. É um meio dos pais acompanharem. Tá? Nós primamos por como tem a responsabilidade, mas cada um sabe o filho que tem, né, sabe que tem que puxar a orelha. Na verdade, o pai não consegue entrar na aula síncrona por causa do e-mail educar. Não é entrar na aula síncrona, mas saber... o pai acompanhar. Os horários marcados para que o aluno não perca, o pai controlar que o aluno participe de outro local do seu trabalho, por exemplo. Certo. Entendi. Só para eles ficarem de olho. Né? Aí, não sei, depois a gente pode disponibilizar, eles podem entrar pelo meu Face, pelo meu WhatsApp, como o Eldo disse, né, de qualquer forma, aí a gente pode disponibilizar isso para vocês. Vários pais que eu atendo têm o e-mail e a senha, né, e podem acessar de algum lugar para ver essas aulas síncronas. Tá? E é importante que vocês saibam disso, e nos ajudem e acompanhem para não deixar tudo acumular, como o Eldo já disse. Tá? Então, uma maneira de saber notas e os NRAs, a frequência do aluno, é o Escola RS Estudante, o aplicativo, né? E para saber as aulas síncronas, aí só entrando mesmo. Mas peçam para o filho de vocês, abra aí o Classroom, que eu quero ver as aulas que estão agendadas. Né? Sei lá, um dia sim, um dia não, para vocês terem acompanhamento.
eu estou vendo uma possibilidade aqui, tá? Uma coisa interessante aqui, ó. Tem uma mãe, acaba de falar, Patrícia Meirinho, uma dica para os pais: coloca o e-mail do aluno no celular e os pais recebem as notificações no seu próprio celular. Essa é uma ideia, né? Pega o educar do aluno, coloca no seu celular, vai ter esse acesso aí. Né? A Gisele Guerra, né, acessa a plataforma, parabéns, Gisele, é isso mesmo, né? A gente segue atrás. Simone perguntando sobre o sistema trimestral, sim, o sistema é por trimestres. O ano passado houve umas mudanças feitas pela própria SEDUC, né? Mas esse ano voltou, é trimestral, tá? Como o professor Paulo já tinha falado, e a nota, né, de 0 a 10. João Paulo pergunta sobre as férias. Então, temos as férias de junho, tá? De julho, acho que vai acontecer na última semana de julho. A gente vai postar o calendário no blog da escola, tá? No blog e no Facebook, automaticamente ele vai, tá? Então vai estar o calendário lá para os pais poderem acompanhar, ok? O aplicativo é Escola RS, tá? É só entrar no Google Play Store e procurar Escola RS. Ele é amarelo, né? Ele é um amarelo. Você acessa, baixa no celular, coloca os dados, tem que fazer uma conta. Escola RS Estudante. Isso, Escola RS Estudante, que tem o do professor. Que tem do professor também. Isso. E aí lá você tem que fazer uma conta do gov.br, tá? Que é uma conta que todo mundo vai ter que ter. Todo mundo vai ter que ter, hoje em dia, para fazer imposto de renda, até para fazer conta em banco, o pessoal está pedindo essa conta do GovBR, tá? Então vocês vão ter que fazer. Já aproveita, já faz ela. E aí você coloca que é pai e mãe, e aí você vai ter tudo ali. O horário das aulas do filho, sabe? A nota que ele está tendo, se ele teve NRA ou não. Então, tudo vai aparecer ali, tanto no período síncrono quanto assíncrono. E quanto presencial depois. Tá? Dá para conversar bastante com os filhos. Então, a Luciana dizendo que acompanha o filho no Classroom, muito bem. Tá? Puxar as orelhas é necessário também, verdade. Eu estou vendo uma possibilidade aqui interessante que me surgiu agora, que o Classroom permite convidar responsáveis. Eu só não sei dessa possibilidade de convidar pelo Gmail. Vamos tentar aqui. Eu estou vendo, então, aqui eu estava olhando, tentando fazer aqui funcionar. Eu vou trazer para vocês essa possibilidade. Então, os pais que estão preocupados, né, com essa relação, existe uma possibilidade no Classroom, tá, da gente convidar o pai a ter acesso ao que o filho vai ter através de um Gmail. Eu, infelizmente, é uma informação que eu não tenho, tá? Se ele funciona pelo Gmail ou se ele precisa do Educar, que é o e-mail do filho de vocês. Se vocês perceberem, ele é @educar.rs.gov.br. Eu estou verificando essa possibilidade e assim que eu tiver isso, então daí eu posto no blog, no Facebook, e aí, se for possível pelo Gmail, os pais podem enviar o Gmail para mim, eu faço o convite e vocês vão ficar, então, sabendo o que o filho de vocês faz dentro do Google Classroom, tá? Direto pelo Gmail de vocês. Essa é uma possibilidade, não garanto, tá? Vou verificar para a gente ver. Vamos ver aqui outra pergunta. Tem uns pais perguntando ali, a Simone acabou de perguntar, está aparecendo na tela, sobre não ter inglês e espanhol na 107, por exemplo. Isso, nós temos algumas turmas que ainda não tem professor de inglês e de espanhol. Tem outras turmas que estão tendo aula de história e de sociologia comigo, tá? Também está faltando professor de arte e professor de física, principalmente no turno da manhã, certo? Então, é uma questão que a gente está correndo atrás, que não é responsabilidade, entre aspas, da escola nossa de direção, tá? O RH, o Recursos Humanos, ele vem direto da CREA e da SEDUC. Então, o pessoal está correndo atrás, o pessoal da CREA está trabalhando bastante, eles estão procurando, chamando professores para suprir essa carga horária. Quando esses professores vierem, então nós vamos fazer alguns trabalhos de recuperação, tá, dessas aulas que ficaram para trás. Essas recuperações vão ser assíncronas, tá? Essas recuperações vão acontecer através do Classroom, mesmo que a aula presencial volte. Então, voltou a aula presencial, o professor está ali, ele vai dar aula presencial, mas vai mandar atividades extras para recuperar essas aulas perdidas. Vamos lá.
Vários pais do terceiro ano estão perguntando sobre a formatura, está aparecendo aí para ti também. Isso, eu botou aqui agora. Sobre os terceiros anos, então. A gente vai fazer uma reunião específica com os pais dos terceiros anos, certo? Aí acredito que a gente vai poder fazer uma reunião via Meet, tá? O Meet, ele permite a entrada de 100 pessoas, então a gente vai fazer uma reunião mais específica sobre isso. A princípio, tá? A situação por enquanto, não tem formatura, tá? Hoje, se a formatura fosse hoje, ela não acontece, tá? Nós sabemos que várias escolas fizeram vários processos diferentes, formatura via drive-thru, né, e coisas do tipo. O ano passado nós não fizemos realmente porque não foi possível, não tivemos como elaborar isso. Nós temos o quadro da escola, tá, que ele é livre, tá? Esse ano a gente vai fazer ele de novo. Nós temos 140 e poucos alunos de terceiro ano, é bastante aluno de terceiro ano, tá? E a gente vai fazer esse meet, essa reunião, né, para esses alunos, para ver se a gente consegue fazer pelo menos o quadro dos alunos, tá, para todos. E aí, como é que vai funcionar a formatura lá no final do ano? Nós temos uma empresa que trabalha com a gente há bastante tempo, que é a Atitude Eventos, ok? Que a gente recomenda eles porque eles fazem um trabalho bem feito e nunca dá problema, ok? Mas se os alunos buscarem uma outra empresa que venha conversar com a gente, o ano passado a gente abriu para isso, no final não aconteceu, nenhuma empresa fez isso, tá? Se vierem conversar com a gente pode conversar e vamos, né? Tem que fazer a comissão de formatura, os terceiros anos têm que bolar essa comissão de formatura, que a gente vai falar nesse Meet já, nessa reunião que vamos falar só com os terceiros anos. Daí, para a semana que vem, eu vou marcar ela para a gente dar andamento. Aí vai falar sobre moletom, camiseta, né? Toda essa parte que é específica dos terceiros anos. Vamos ver se tem mais alguma formatura aqui perguntando sobre os terceiros também, tá? Acho que não tem mais nenhuma. Pessoal, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tudo ok? Então a gente vai encerrando por aqui. Nós estamos, repetir que nós estamos à disposição, que nos procurem, liguem para a escola, liguem para o nosso número particular, nos procurem pelo Messenger, né, o que for possível para a gente poder estar ajudando todo mundo a se ajustar a esse momento. Né, a se ajustar a esse momento. Né? Vamos fazer o possível. Tá? A gente quer levar o melhor da educação para todo mundo. A gente quer que o nosso aluno seja o melhor, porque a escola só vai ser boa se o aluno for bom. Tá? E os professores estão batalhando. Eu quero, né, parabenizar e agradecer a todos os professores que estão aqui nesse momento e os que não estão porque estão dando aula. Muito obrigado, vocês, né, estão se esforçando muito, tá? Nota 10. O meu pessoal da minha equipe, né, da equipe diretiva, vocês são nota 10, sem vocês a gente não faria nada, né? Então, muito obrigado por vocês estarem aqui, por vocês apoiarem a gente nesse momento, tá? Então, eu deixo um abraço para todo mundo, se cuidem, tá? Vou postar toda essa reunião assim que possível no YouTube, provavelmente amanhã já vai estar disponível, e aí eu deixo o link para vocês, certo? Um abraço, tá? E se cuidem. Aldo, só Oi. tem uma pergunta sobre os uniformes, que não foi respondida da Simone. Eu não vi onde é que ela está. Ela pede como ficam os uniformes. Então, tem os uniformes da escola, tá? Quando voltar a aula presencial, agora no momento, né, a gente só tem duas empresas que trabalham com o nosso uniforme, que é a Universal e a... Me ajudem agora. A Tila, ali no Imigrante. Isso. Eles fazem o nosso uniforme, a calça é aquela normal, não mudou. O que mudou foi apenas a camiseta. Então, nós mudamos a camiseta, tem dois modelos, uma preta e uma branca, e o pessoal do itinerário do primeiro e do segundo ano, que escolhe entre empreendedorismo e sustentabilidade, que tem no braço da camiseta, então, tem o emblema do empreendedorismo e o emblema da sustentabilidade. Mas pode ser o preto, tanto da sustentabilidade quanto do empreendedorismo, e o branco, tanto de um quanto do outro. Tá? É indiferente. Só muda o emblema, mas pode ser as duas cores para as duas. Hoje, então, como a aula não acontece de forma presencial, não tem obrigatoriedade do uniforme. A gente sabe como é que é. Quem tiver o uniforme antigo pode continuar usando aquele todo preto, não tem problema nenhum, tá? Mas quando as aulas voltarem no presencial, nós vamos, obviamente, dar um tempo, tá? Para quem não fez o uniforme e fazer o uniforme. O uniforme ele é obrigatório, tá? Até por uma questão de segurança dos alunos, certo? Então, a gente sabe e enxerga o aluno pelo uniforme, ele é muito importante,
tá? Então, ele é obrigatório, sim, mas a gente vai dar um tempinho depois que voltar. Exceto noturno. No O noturno, noturno. o uniforme não é obrigatório. Isso. Tá? O uniforme do noturno não é obrigatório. Então, para terminar, eu só gostaria de falar sobre a contribuição do CPM, tá, pessoal? A gente sabe que tá ruim para todo mundo, tá complicado para todo mundo, mas muitas das melhorias que a gente está fazendo na escola, a gente depende muito dessa contribuição do CPM, tanto que muita gente contribuiu, quero agradecer aos pais que contribuíram com o que puderam, tá? Então, quem puder contribuir, pode ser quando voltar às aulas, pode ser um pouquinho por mês, não tem problema, tá? O que for possível, ela é muito importante para a manutenção da escola, tá? Para melhorias, nós estamos adquirindo os armários para os alunos. Nós temos hoje 196 armários, chegou mais 20 e poucos. Então, a gente quer botar... A gente tem 600 alunos, nós queremos um armário para cada aluno, mas é um caminho que vai de passo de formiguinha. Simone, o Pix ainda não, tá? Eu vou trabalhar nessa situação, a gente tem que ver a questão legal da conta do CPM aceitar ou não o Pix, tá? A gente ainda tá vendo, é uma coisa muito nova o Pix para saber como é que funciona, mas a gente vai ver sobre isso aí sim, tá? Inclusive cartão de crédito também, muita gente perguntou para nós, aceita cartão lá na hora? Infelizmente ainda não, mas vamos tentar trabalhar nessa situação. Então, a gente, esse ano, nós instalamos, nós temos um computador em cada sala de aula, nós temos um data show em cada sala de aula, temos também o ar-condicionado em cada sala de aula, quadro branco, e agora, nesse ano, no início do ano, nós colocamos uma lousa digital em cada sala de aula. Alguns professores estão dando a sua aula síncrona, utilizando a lousa digital já, o que leva um conteúdo melhor para o aluno, fica mais interativo, fica bem interessante, tá? E tudo isso a gente utiliza essa contribuição do CPM. Então, quem puder, pessoal, a gente agradece muito. Se vocês puderem vir, né? O valor da contribuição a gente, né, o CPM pede, fala num valor, mas dá o quanto puder, certo? Então, se puderem, a gente agradece muito, ok? A gente vai tentar ver essa questão do Pix. Obrigado, Mônica. O colégio está 10, graças a vocês também, professores, né? Eu acho que é isso. O que tiver de dúvidas, entre em contato, falem conosco. Estamos abertos o tempo todo para responder vocês. Tá bom? Por sinal, eu estou olhando aqui meu WhatsApp, já tem 3 mensagens de alguém para responder. A gente já vai responder, certo? É isso. Fiquem com Deus e se cuidem, pessoal. Obrigado por todos terem vindo.